Não aceita a realidade que a vida tá te mostrando agora. Insista no seu futuro. Insista naquilo que você quer. Olha, você não evoluir a sua mente é dar um tiro no pé. Então, simplesmente não aceite isso que a vida tá te mostrando. Não se abale com essas coisas que já aconteceram no passado. E aí, comunidade, eu sou a Lai, eu sou uma jovem senhora que ama chá. E aqui a gente fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e às vezes rola alguns vlogs aleatórios. Esse vídeo aqui foi pedido da Evelyn, então se ele te ajudar em algum momento, agradece a Evelyn, tá bom? Tudo que a gente tá vivendo aqui agora é passado, tudo já aconteceu na mente e a gente só vê um reflexo das coisas que a gente pensou, das coisas que a gente fez. Então tudo que a gente tá vivendo no agora já aconteceu na mente, ou na nossa mente, ou na mente de outra pessoa. Eu me lembro que quando eu conheci essa técnica, eu já tinha feito várias outras técnicas, eu tinha estudado pra caramba já e nada tava dando certo. Porque eu tava focando na coisa errada. Ao invés de eu estar focando no resultado desejado, eu tava focando em como que eu iria fazer isso. Então, assim, basicamente a técnica consiste em você pensar no futuro como se você estivesse pensando no passado. Então você precisa visualizar um resultado desejado, como se você estivesse olhando para o futuro, pensando no passado. Eu vou explicar mais isso. Mas o importante é você sempre pensar no resultado final. Não importa como você vai fazer, não importa o processo. A única coisa que você precisa é pensar no resultado final. Essa técnica eu aprendi com o Neville Goddard. Eu tô com o livro dele aqui. Esse livro aqui foi meu sonho de consumo. E eu não vou contar a história dele aqui, porque já tem alguns vídeos na internet explicando como é que ele fez e como é que é a história dele. Eu já te passei como a técnica funciona, mas eu vou explicar pra você como é que funcionou isso na prática pra mim. Eu queria muito morar sozinha, era o meu sonho de vida, morar sozinha, porque a situação da minha casa não era boa, enfim, não vou entrar nesse detalhe porque é meio complicado. Mas eu sempre tive o sonho de sair de casa, e eu não via a possibilidade disso acontecer. E eu sempre falei pra mim que na primeira oportunidade que eu tivesse, eu ia sair de casa. Então eu já trabalhava, eu já tinha algumas coisinhas, eu já tava comprando as minhas coisas, eu basicamente não tinha esperança de que eu ia morar sozinha. Mas eu comecei comprando uma panela, aí eu comecei a contar para algumas pessoas assim que eu confiava que eu ia morar sozinha. Eu comecei a ganhar algumas coisas e eu nem tinha uma casa ainda que eu ia morar, não tinha assinado contrato nem nada. Isso é muito engraçado de lembrar porque eu me lembro que eu tava na rua, andando, tava chovendo, era final de semana, porque eu só tinha um final de semana pra procurar casa. E eu me lembro que eu tava muito triste, chorando, procurando casa e eu não achava nenhuma casa. Isso foi uns 2, 3 dias por aí. Até que eu meio que desisti, sabe? Eu já tinha algumas coisas, eu tinha comprado panela, eu tinha comprado um monte de coisa, mas eu não tava conseguindo achar uma casa. E é muito louco isso que eu vou falar agora pra você, porque eu me lembro de estar lavando louça, e sozinha em casa, assim, chorando, tava um tempo meio chuvoso, eu tava olhando pro quintal, e eu tava falando comigo mesma e expressando tudo que eu tava sentindo naquele momento, que eu queria uma casa e tal. E me veio um clique na cabeça, sabe? Eu não sei como eu vou conseguir essa casa, eu não sei o porquê que eu tenho esse desejo, mas eu vou conseguir e eu confio, eu falei bem assim, eu confio no pessoal que tá cuidando de mim, que tá cuidando da minha espiritualidade, que tá cuidando do meu espírito. Eu confio que essa casa vai chegar pra mim e eu me lembro de ter falado, não precisa nem ter uma sala, só ter um quarto e uma cozinha já vou estar satisfeita. E a loucura que eu falei pra você é que eu me lembro de estar falando isso que eu já falei pra você. Então a técnica é basicamente isso, é você jogar uma memória pro futuro, lembrar desse momento que você tá passando agora, como se fosse no passado. E isso aconteceu com várias coisas na minha vida. Eu me lembro também que eu queria um notebook da Acer. Eu não consegui comprar um notebook porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha cartão de crédito. E as coisas foram se ajeitando, sabe? Porque a partir do momento que eu escolhi o que eu queria e eu determinei aquilo que eu queria, eu não sabia como eu ia comprar, eu não sabia como eu ia fazer. Eu só sei que eu queria e um mês depois eu consegui esse notebook. E isso com várias coisas da minha vida. Aquele aparador que tá ali atrás, a minha mesa que tá aqui. Gente, eu não tinha dinheiro. Eu basicamente não tinha dinheiro, eu não tinha recurso. Eu trabalhava, mas eu não tinha recurso para essas coisas chegarem na minha vida. Então todas as vezes que eu entrava na minha casa ou saía do meu quarto, eu lembrava que eu estava pensando. Eu me lembro do dia que eu queria ter uma mesa, que eu queria ter um aparador. Então é basicamente você olhar para essa situação atual e se lembrar que isso só foi um momento que você passou na sua vida. E a frase que rege essa técnica é: eu não sei como, mas eu vou confiar. É basicamente isso. Eu não sei como eu vou conseguir aquilo, eu não sei como eu vou pagar aquela conta, eu não sei como eu vou me resolver nessa situação, mas eu vou confiar. Isso que eu tô passando agora já acabou, já passou, e eu me lembro do dia que eu tava perdida, do dia que eu tava confusa, do dia que eu tava confusa e não sabia como eu ia passar por essa situação, e hoje em dia eu tô aqui. É isso! A técnica é basicamente isso, é você confiar. Todas as vezes que aquele problema aparecer pra você na sua frente, você vai olhar e vai pensar: eu me lembro do dia que eu estava passando por isso, e isso aconteceu.
O importante é você sentir e não duvidar. Não importa quantas vezes você tem que olhar para aquele problema, é você olhar e pensar. Eu me lembro do dia que eu estava pensando nisso, nisso, nisso. E hoje em dia eu tô aqui, consegui resolver, eu não sabia como eu ia resolver. E quando você fala isso pra você mesmo, você tira aquele peso de, meu Deus, preciso resolver e eu não sei como eu vou resolver. Você basicamente tira esse peso, você dissolve o ego e simplesmente confia. Você tira a sensação de controle e você acaba deixando o seu ego de lado. E quando você pensa no resultado final, isso faz você não ficar preso no processo. Você não precisa saber como você vai fazer as coisas, como o processo vai acontecer. Você só precisa saber o que você quer e o resultado final. O resultado final é a única coisa que vai determinar o seu futuro. Quando você fica preso no processo, de meu Deus, como isso vai acontecer, eu não sei como isso vai acontecer, isso te limita e acaba soltando algumas crenças pra fora. E o que é uma crença? A crença é um pensamento que você alimentou por um longo tempo e você acabou tomando isso como a sua verdade. Basicamente isso é uma crença, é um pensamento que você pensou durante muito tempo e tem isso como verdade na sua vida. Não compartilhe os seus desejos com outras pessoas antes disso acontecer, porque elas podem dar gatilhos em você. Às vezes a pessoa fala alguma coisa e te dá um clique. Sabe quando dá um clique? Então, te dá um clique e você acaba duvidando daquilo. Quando eu tava começando nesse momento de fazer técnica e tal, eu achava que sempre existia um momento certo. O momento certo ele não existe, eu ficava me comparando muito com outras pessoas. Agora eu vou escrever no meu caderno da gratidão. Agora eu vou tirar um tempo pra visualizar. Gente, isso não funciona na vida de algumas pessoas. Tem pessoas que têm a vida corrida, eu tinha a vida muito corrida, muito corrida mesmo. E eu não tinha tempo pra parar e sentar e escrever no meu caderno da gratidão. Parar um tempo pra sentar e ficar visualizando as coisas que eu queria. Então o que eu fazia? Todas as vezes que eu parava e olhava para aquela situação que eu não queria, eu pensava na técnica e falava, me lembro do dia que eu estava taranã, taranã, taranã. E as crenças só vão atrapalhar esse processo de manifestação se o sentimento de dúvida for maior do que o sentimento de desejo realizado. Por isso que é importante você ter o autoconhecimento para entender como a sua mente funciona. Tem vezes que a gente pensa em algumas coisas que a gente não tá nem consciente que tá pensando. Então, às vezes você tá lá reclamando daquela conta. Meu Deus, não sei como é que eu vou pagar essa conta. Ou no final do mês eu pago as contas e não sobra nada. E isso é um pensamento inconsciente. Então, a partir do momento que você tem a consciência, que você tem esse padrão de pensamento, de reclamar que tá faltando, de reclamar das coisas, isso muda. Me lembro do dia que eu ficava reclamando das contas, que eu não sabia como é que eu ia pagar, não sabia como é que eu ia ficar no final do mês. Se você já fez alguma coisa para manifestar as coisas na sua vida, comenta aqui no vídeo, porque é importante a gente compartilhar essas coisas. Eu me lembro que quando eu tava pesquisando sobre vídeos assim, era uma coisa muito técnica que não tinha, sabe, não tinha vivência. A pessoa não viveu aquilo, ela só tava compartilhando. Então comenta aqui embaixo se você já passou por alguma coisa, se você já passou por essa técnica, se você já conhecia essa técnica também, ou se você já fez outras. Olha, você não evoluir a sua mente é dar um tiro no pé. Porque assim, a técnica ela vai funcionar de acordo com as crenças que você tem. Se você acha que é impossível você jogar na loteria e ganhar 1,5 milhão por aí, ou até mais, isso não vai acontecer. Eu já falei aqui que tudo que está acontecendo na nossa vida agora é passado. Então, se você passa um dia fazendo a técnica, 2 dias fazendo a técnica, 3 dias fazendo a técnica e não funcionou, isso é resultado dos pensamentos que você teve. O seu papel é insistir em acreditar em outra realidade. Eu lembro mais ou menos uma história do Neville, que ele estava no final de uma palestra, ou no começo, não lembro ao certo. Veio uma mulher falar com ele, ela estava falando, Neville, não tá dando nada certo, que não sei o que, não tá funcionando. E ele simplesmente olhou para ela e falou, não aceite. Não aceita a realidade que a vida tá te mostrando agora. Insista no seu futuro, insista naquilo que você quer. E a mulher se sentiu muito ofendida, porque ele simplesmente virou para ela e falou, não aceite, e virou para fazer outra coisa. E ela insistiu falando, mas Neville, isso está acontecendo, e ele virou para ela e falou, não aceite. Então, não aceita a realidade que você está agora. Insista num futuro melhor, porque o mundo vai te mostrar. Mas você estava pensando isso aqui, mas isso aqui era o que você queria. Então, simplesmente não aceite isso que a vida está te mostrando. Não se abale com essas coisas que já aconteceram no passado. Isso tudo que está acontecendo na sua vida é passado. Quando você vê que você ainda não materializou aquilo que você queria, pensa. Isso é passado. E assim, gente, começa com coisas simples, começa fazendo coisas simples mesmo. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer essas coisas, quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu queria muito comer uma lasanha. Eu peguei uma cartolina, coloquei tudo que eu queria. Então eu listei que eu queria comer lasanha. Basicamente a lasanha é a única coisa que eu lembro. Porque faz muito tempo, acho que isso foi em 2016. Mas eu lembro que quando aconteceu, eu fiquei maravilhada. E depois disso eu não parei mais. Eu tive alguns momentos da minha vida que eu comecei a duvidar das coisas, mas era porque eu tinha crenças e eu não reconhecia isso, tá? Foi no momento que eu tava passando pelo meu autoconhecimento, eu não sabia como é que a minha mente funcionava. Eu não sabia que o meu sentimento ele criava a minha realidade. O meu pensamento criava o meu futuro. E a combinação disso tudo criava a minha vida, tá? Então é basicamente isso, gente. Não aceite a realidade que você tá agora. Olha pra sua situação atual e pensa,
isso aqui é passado. Eu me lembro do dia que eu tava passando por isso e eu não via como resolver isso e hoje em dia eu tô aqui. Tenha sempre esse pensamento na sua cabeça, tá bom? Eu tô muito feliz por compartilhar essas coisas com você. Não esquece de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você confia ou com uma pessoa que você se sente confortável em falar desses assuntos. Que é importante a gente ter pessoas que tá no mesmo caminho que a gente. Isso é muito importante. Então, muito obrigada por estar aqui. Até um outro dia, até o próximo vídeo.